Segundo problema. Então vamos resolver o segundo problema. Determinar as dimensões de uma caixa retangular sem tampa que maximiza o volume utilizando 12 metros ao quadrado de papelão na construção da caixa. Então nós temos uma caixa retangular nesse problema. Uma caixa retangular sem tampa ou seja, temos as 4 faces lateral mais a face de baixo, mas não temos a face de cima. É uma caixa retangular aberta, né, sem a tampa. E queremos o volume máximo, construir uma caixa volume máximo utilizando 12 metros de papelão. Então essa caixa nós vamos associá-la ao sistema de coordenadas, ao R3, x, y, z. E aqui nós não sabemos a dimensão dela ainda, então nós vamos representar a dimensão dessas caixas por x, y, z. Então a lateral da caixa, na profundidade da caixa é x, aqui a largura da caixa é y e a altura é z. Então aqui a frente dela é y, a profundidade é x, a altura é z. Então o volume dessa caixa é x, y, z. Mas não pode ser qualquer x, y, z. Por quê? Nós temos uma limitação na quantidade de papelão a ser utilizado na construção dessa caixa, que é 12 metros quadrados de papelão. Então nós queremos construir as 5 faces deste papelão utilizando 12 metros quadrados. Quais 5 faces? A base e as laterais. Então a área utilizada corresponde à área da base mais a área das laterais. Quem que é a área da base? A área da base é x vezes y. E quem são as áreas das laterais? Quem são as áreas? Bom, nós temos as laterais na esquerda e na direita, que é x vezes z. Essa face é igual a essa outra face. As duas é x vezes z, então nós temos duas faces do tipo x vezes z. Mas temos a outra face, que é aqui a da frente, e a face de trás, que a face da frente é y, que é base vezes altura.
y vezes z. Então é esse daqui, ó, y vezes z. Está tanto aqui na frente como aqui atrás. Então é 2 vezes y vezes z. E todas essas faces somadas, lembrando que não tem a tampa, tem que ser 12 metros quadrados. Nós queremos fazer o quê? Maximizar o volume. Nós queremos encontrar o volume máximo. Então, queremos o volume máximo com essa restrição na quantidade de papelão. Ou seja, se a gente isolar Z nessa equação de baixo, nós acrescentaremos a restrição da quantidade de papelão no cálculo do volume. E então teremos uma função de duas variáveis para encontrar os valores de máximo e mínimo. No caso, estamos interessados no ponto de máximo porque queremos maximizar o volume. Então, vamos fazer isso. Vamos isolar Z na equação da área e substituir na equação do volume. Então, isolar Z, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pôr aqui em evidência Z. Então, vai ficar 2 vezes x mais y, que multiplica Z, que é esses dois aqui, colocando 2z em evidência, colocando 2 vezes z em evidência, e xy passar para o outro lado. Passando dividindo, então vai ficar z igual a 12 menos xy dividido por 2x mais y. Substituindo z na expressão do volume, nós vamos ter que o volume vai ser uma função que depende de xy, porque z já vai ter substituído, vai ser xy que multiplica 12 menos xy dividido por 12x mais y. Aplicando-lhe a distributiva, então nós vamos ficar com 12xy menos x ao quadrado y ao quadrado dividido por 2xy. X é dividido por 2 que multiplica x mais y. O que nós temos que fazer? Encontrar os pontos críticos e depois analisar se é máximo ou mínimo. Então precisamos fazer o cálculo das derivadas, das primeiras derivadas. Então, encontrar os pontos críticos. Então, primeiro a derivada com relação a x. Então, nós temos que aplicar a regra do quociente. A derivada de cima vezes de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, o meio eu vou pôr para fora da derivada. E aí, a derivada do de cima com relação a x vai ficar 12y, depois agora menos 2xy ao quadrado,
que multiplica o de baixo, o 2 já foi para fora, né? Então, que multiplica x mais y menos. E aí agora o de cima, 12xy menos x ao quadrado, y ao quadrado, derivada do de baixo, que é x mais y, com relação a x dá 1, e dividido pelo de baixo, que é x mais y ao quadrado. Pronto, agora o que nós temos que fazer aqui é aplicar distributivo. Então vai ficar 12xy mais 12y ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y ao cubo, e aqui menos 12xy mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso, e ainda tudo isso dividido por x mais y ao quadrado multiplicado por meio. Então isso que vamos escrever aqui. Pronto. Então, nós vamos ter que este vai cancelar com este. Nós vamos poder juntar este com este. Então, vai sobrar só menos x ao quadrado vezes y ao quadrado. E o restante é copiar. Mas no restante, se a gente perceber, tem y ao quadrado aqui, tem y ao quadrado aqui, e aqui tem o y ao cubo, que também tem y ao quadrado. Então nós podemos pôr o y ao quadrado em evidência. Então nós vamos ficar com y ao quadrado sobre 2, que multiplica aqui 12 esse daqui com esse daqui dá menos x ao quadrado vezes y ao quadrado, que o y ao quadrado pôs em evidência, então vai sobrar menos 2x ao quadrado, e vai sobrar menos 2x vezes y, porque y ao quadrado pôs em evidência, dividido por x mais y ao quadrado. O que nós temos que fazer? Igualar a zero. Pontos críticos nós temos que igualar a zero. Igualou a zero, isso implica esse daqui passa multiplicado por zero, esse passa dividido por zero. Lembrando que os valores de x, y, z, como a gente quer construir uma caixa, então tanto x quanto y quanto z são valores positivos. Então aqui nós podemos dividir, passar o y ao quadrado dividindo, porque o y não é um valor, não é zero. Então a gente chega
na seguinte expressão: 12 menos x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado menos 2 x y igual a zero. Então, nós temos esta equação. Depois, nós temos que derivar v com relação a y. Derivando com relação a y, e aí o processo é semelhante a essa derivada que nós fizemos. Só que nós temos que pegar essa função aqui e derivar com relação a y. Né? Então, nós temos que pegar 12xy menos x ao quadrado y ao quadrado dividido por x mais y ao quadrado multiplicado por 12, né? Então nós temos que pegar a função nós temos que derivar com relação a y. E aí o processo é muito semelhante ao que fizemos anteriormente, só que agora a derivada, ao invés de ser com relação a x, é com relação a y. Então vocês façam essa conta seguindo as mesmas ideias anterior. E o resultado vai ser x ao quadrado dividido por 2, que multiplica 12 menos x, 2 vezes x vezes y, menos y ao quadrado, dividido por x mais y ao quadrado. E aí temos que igualar a zero. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui nesse rosa, anteriormente que a gente fez menos 2x ao quadrado vezes y ao quadrado com mais x quadrado vezes y ao quadrado, ficou menos 2x ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, aqui não tem esse 2. Então, aqui não tem esse 2. Pronto. Então, aqui também não tem esse 2, tá? Então, aqui. Não, tá certo. Tá certo. Aqui tenho 2. Aqui tenho 2. Aqui tenho 2. Onde não tem 2 é aqui. Aqui. Esse daqui com esse daqui dá menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pois o y ao quadrado em evidência ficou menos 2. Ficou menos x ao quadrado. Então aqui não tem 2. Pronto, agora sim. Então, igualando a zero essa parte de baixo, nós vamos ficar com 12 menos 2xy menos y ao quadrado igual a zero. Temos essas duas equações aqui, que vou reescrevê-las de que forma? Pondo o 2xy em evidência. Então vai ficar 2xy, se a gente passar aqui para o outro lado, igual a 12 menos x ao quadrado. A segunda equação, 2xy igual a
12 menos y quadrado. Igualando essas duas equações, nós vamos ter que 12 menos x ao quadrado é igual a 12 menos y ao quadrado, que isso é igual a x ao quadrado igual a y ao quadrado. Extraindo a raiz é x igual a y. Note que nós não temos valores negativos. Então, x e y só pode assumir valores positivos, então isso implica que x é igual a y. X sendo igual a y, o que nós vamos fazer? Voltar em alguma das equações. Por exemplo, nós podemos voltar nesse primeiro asterisco aqui. Então vai ficar 2x no lugar do y. X igual a 12 menos x ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado, o menos x quadrado passa para o outro lado, então vai ficar 3x ao quadrado igual a 12. Então passo 3 dividindo, vai dar x ao quadrado igual a 4, raiz quadrada, x igual a 2. Se x é igual a 2, como x é igual a y, então y também é igual a 2. Esse é o ponto crítico. Esse é um ponto crítico e é o único ponto crítico. E estamos num problema de maximização. E pelas características do problema, este ponto é o nosso ponto máximo que estamos procurando. Por quê? Bom, nós podemos substituir outros valores lá no volume e ver que para qualquer outro valor desse que nós vamos encontrar, vai encontrar um volume menor. Então esse vai ser um ponto de massa. Mas, por enquanto, estamos aqui no ponto crítico. Então estamos aqui no ponto crítico. Esse é o ponto crítico. X igual a 2, y igual a 2. Quem seria o z desse ponto crítico, né? Então, nós só encontramos um ponto crítico que é o 2, 2. Quem que é o z dele? Bom, z dele é igual, nós podemos voltar lá naquela expressão 12 menos x vezes y dividido por 2 vezes x mais y. Nessa expressão aqui. Então, quem é o z neste caso é 12 menos 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Então, embaixo dá 12 menos 4, que dá 8. Embaixo dá 2 mais 2, 4 vezes 2, 8. Então, 1. Então, neste ponto crítico, quanto que é o volume? Então, nós temos o valor de x, y, z sendo 2, 2, 1. Então, neste ponto, o volume é quem? X vezes y vezes z. Lembrando que é um z que satisfaz a condição do papelão, da quantidade de papelão. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 1, 4 metros cúbicos.
Bom, mas esse é o máximo mesmo? Bom, a gente só encontrou um ponto crítico. Então, para a gente saber se esse ponto crítico é um ponto crítico máximo, esse ponto crítico, ou ele é máximo global ou ele é mínimo global, porque só tem ele. Então, o que nós podemos fazer? Pegar qualquer um outro valor e ver o volume. Se der um volume maior, quer dizer que este que nós encontramos através do ponto crítico é um de mínimo, é um ponto de mínimo. Agora, se esse único ponto crítico, a gente pegar outro valor e o ponto crítico deu volume maior do que outro ponto que a gente observou, então significa que é um ponto de máximo global. Então vamos através dessa característica. Então vamos da característica física do problema. Então vamos pegar um outro ponto. Vamos pegar o ponto 1, por exemplo. Então um que não seja ponto crítico. A conta de cima foi em cima do ponto crítico. Então, vamos pegar um ponto 1. Isso implica, quem que é o z? Bom, z é igual a 12 menos 1 vezes 1 dividido por 2 x mais, então 1 mais 1. Então esse daqui vai ser 11 dividido por 2. Então esse é o z. Então quem que é o volume? Então se a gente considerar o ponto 1 e z 11 sobre 2, o volume vai ser x vezes y vezes z. Vai ser 1 vezes 1 vezes 11 dividido por 2, que 11 dividido por 2 fiz a conta errada aqui. Aqui é 11 dividido por 3. Não, 11 dividido por 4. Aqui. 2 vezes 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui é 4. Então aqui é 4. Então vai ficar 11 dividido por 4. Quanto que é 11 dividido por 4? Dá 2,75. Que é menor do que 4. Então, o volume do ponto crítico é o máximo. E qualquer outro ponto que a gente pegar vai ser menor do que 4. Então ele só pode ser o ponto de máximo. Então o volume máximo é 4 metros cúbicos. Então é isso. Até mais.